Para dar início à nossa aula, eu vou pedir que primeiro vocês assistam o vídeo que eu vou passar agora. Depois eu vou explicar por que é que eu passei esse vídeo. Vamos lá então. Ok, pessoal, por que eu mostrei para vocês essa luta no início desse vídeo? Bom, no começo nós vimos que inicialmente os lutadores que realmente são praticantes da arte, eles têm o costume de treinar muitas vezes pequenos movimentos, né? Ele treina cada chute, cada soco com muito detalhe, né? Depois ele treina combinações mais complexas, ele treina combinações complexas 2 a 2 e depois treina uma sequência complicada chamada de kata, onde você simula uma luta. Em todas essas etapas você consegue um efeito estético muito interessante. Vocês viram o kata no primeiro vídeo dessa sequência de vídeos e vocês viram como é bem feito, né? Esse não é o caso da luta. Vocês viram que uma luta real é até bastante feia, né? Não tem nada de bonito. Então, qual é a relação que tem isso com o que nós estamos vendo aqui? A relação é a seguinte: todos dizem, muitos professores dizem que na verdade o cálculo é fácil, né? Se você treinar muito, com muito afinco, técnicas de integração, técnicas de derivação e todas essas técnicas mais usuais, você consegue adquirir grande proficiência, né? Não é tão fácil assim, mas você consegue com facilidade. O problema é quando você vai aplicar para situações reais. Aí é que a coisa fica difícil. É você aplicar aqueles fundamentos que você sabe fazer muito bem em situações reais, tá? E é aí que a maioria das pessoas falha, tá? O que isso significa? Significa que será que nós não temos que treinar os fundamentos e temos que nos concentrar em aplicações reais? O que é que vocês acham? Bom, eu vou dizer o que acontece nas artes marciais, né? Apesar de ser difícil e das situações que aparecem nos treinos não se aplicarem exatamente, na verdade os grandes lutadores são aqueles que praticam muito os fundamentos, tá? Esses lutadores que vocês estão vendo aí, eles treinaram muito e eles sabem fazer todos aqueles fundamentos com muita fluência, tá? Dificilmente você vai ver um grande lutador que não treinou os detalhes de forma muito intensa antes de entrar nas aplicações, ok? Então, o que eu posso garantir para vocês é que se vocês quiserem ser bons para solucionar exercícios da vida real, realmente não adianta vocês tentarem já fazer os exercícios complicados. A melhor forma é você primeiro dominar bem os fundamentos. E dominar não quer dizer, olha, se aparecer eu sei resolver, né? Dominar quer dizer, eu sei fazer com fluência, eu sei fazer com rapidez, né? Eu sei fazer assim quase sem pensar ou pensando muito pouco, né? Quando você está nessa situação, você está em condição, aí sim você está em condição de atacar os problemas mais difíceis. Então o que eu quero dizer é, tente fazer os fundamentos, tá? Tente dominar bem os fundamentos sempre antes de entrar nas partes mais difíceis. Até agora, muitos podem ter tentado ter tido a tentação de pular os exercícios fáceis, que muitos exercícios foram muito fáceis de fato, tá? Mas na verdade, o objetivo aqui não é ser capaz de fazer, dado uma certa quantidade de tempo. O objetivo aqui foi ser capaz de fazer rapidamente, né? Você já ter se apropriado desse conhecimento. A ideia é que você não precise toda vez construir esses pequenos passos, né? Esses pequenos tijolos, toda vez que você for construir a casa. O importante é que vocês tenham essas pequenas habilidades já bastante dominadas.
ok? Então esse primeiro capítulo foi um exemplo disso. Até agora o que nós fizemos foi apenas dominar os fundamentos. Tá? Na verdade, o cálculo fica difícil quando você vai aplicar situações práticas, né? E agora é o que nós vamos ver. Nós vamos ver algumas aplicações práticas do cálculo, né? E aqui nesse ponto eu digo para vocês, é importante que ao invés de acompanhar, vocês vão seguindo o raciocínio cada vez comigo. Tá? Toda vez eu vou pedir primeiro para você tentar fazer sozinho e depois eu vou passar um trecho onde eu vou levando você através dos exercícios, dando sugestões, pedindo para você avançar um pouquinho mais, né? Para você ir pegando o jeito e conseguir pegando o raciocínio. Com o tempo, a gente espera que cada vez mais vocês consigam fazer tudo sozinhos, ok? Então, paciência, faça um por um, mesmo que seja fácil, ok? Isso é importante não pela facilidade, é importante que você faça rápido, que você faça de forma fluente, ok? Vamos lá então. Como nós vimos no vídeo passado, aplicações lineares aparecem muito em várias áreas, né? Nos negócios, na ciência e em outras aplicações também. Na verdade, nem sempre as coisas são lineares na natureza, mas há um grande número de problemas em que os modelos que funcionam como equações lineares são bastante convenientes, ok? E o difícil é aprender o que você viu até agora, a equação da reta, e traduzir isso para o caso real, ok? Vamos então ver alguns exemplos de como fazer isso. Ok, pessoal. Em muitos exemplos, em muitos exercícios, nós vamos ter duas grandezas que têm uma relação uma com a outra de forma linear, né? Ou seja, você pode escrever uma grandeza que, por exemplo, é a grandeza x, como uma função linear da outra grandeza que é a grandeza y, ok? Então, muitas vezes, uma parte do problema é definir quem é x e quem é y, né? Em muitos casos isso pode não ser importante, você pode escolher ou uma ou outra, mas em geral fica sempre melhor se você escolhe ou uma ou outra, tá? Nunca as duas. Porque na verdade tudo é linear, né? Você poderia pegar essa mesma equação e transformar isso aqui para x em função de y, né? Bastaria passar o b para o outro lado dividindo, né? Então ficaria igual, né? Ficaria y menos b, né? E aí eu passaria o m para o outro lado, né? 1 sobre m, b sobre n, x, né? Então, na verdade, se a função é linear de x em função de y, eu posso reescrever, tá? E também tem uma função linear e as duas coisas funcionam. Mas em muitos casos é melhor que você escolha de forma clara para você já ter a equação que você quer de fato, ok? Então tenha sempre isso em mente, definir quem é x e quem é y. Bom, pessoal, no próximo vídeo nós vamos resolver esse exemplo. Mas antes eu queria fazer um comentário rapidamente, né? Eu tenho usado uma analogia usando as artes marciais como exemplo, né? Para ilustrar o conceito de prática, né? De praticar os detalhes. Entretanto, lembrem-se que isso se aplica para todas as áreas, né? Música, xadrez, outros esportes e também para o cálculo, ok? Então, esses mesmos princípios que estão sendo feitos aqui se aplicam para outras áreas. Eu só escolhi a luta porque é talvez mais fácil, ok? Então, daqui a pouco nos vemos e continuamos o exercício no próximo bloco, no próximo vídeo. Até lá!